Olá! Este episódio de podcast é um dos vencedores do primeiro concurso de podcasts Ações Públicas para o Enfrentamento das Desigualdades de Gênero e Raça, experiências subnacionais, nacionais e internacionais, realizada em 2021. O episódio de hoje, Maternidade em Tripla Vulnerabilidade, Ser Mulher, Negra e Mãe Solo. Traz relatos de mães solo, mulheres negras e reflexões de profissionais de saúde interdisciplinares. Vamos acompanhar mais sobre o tema com as convidadas Uriane e Karen, mãe solo, Cristiane Oliveira, nutricionista, Sandra Valesca, enfermeira e o convidado Marcos Miranda, médico clínico. Na apresentação, Bruna Calmon. Mãe solo. 11 milhões e meio de mães brasileiras não contam com o auxílio dos pais de seus filhos. Estereótipo de que são mulheres mais fortes leva negras a sofrer com falta de anestesia no parto. No Rio, 70% dos homens presos injustamente são negros. Prender preto e pobre é o padrão. Brasil. 57% das mães que criam filhos sozinhas vivem na pobreza. Mulheres negras morrem 2 vezes mais devido a causas relacionadas à gravidez. Menino atingido em Bangu é a 100ª criança baleada na Grande Rio em 5 anos. Sobra preconceito e falta rede de apoio. Mães negras são menos de 50% dos profissionais empregados. Aborto inseguro é uma das principais causas de morte materna e mulheres negras são as que mais sofrem. Jacarezinho. 28 mulheres condenadas a enterrar seus filhos em pleno Dia das Mães. Kathleen e seu bebê. Mais 2 vidas negras interrompidas no Brasil. Os trechos narrados foram retirados de chamadas de notícias em veículos de comunicação, como jornais e sites, e se entrelaçam na construção de uma maternidade em condição de tripla vulnerabilidade psicossocial, enquanto mulher, negra e mãe solo no Brasil. Tema deste episódio. Trataremos esse tema numa perspectiva feminina, pela participação de mulheres negras e mães solo e multidisciplinar, pela reflexão de profissionais de saúde. Então vamos lá. Segundo dados do IBGE de 2018, o número de mulheres classificadas como mãe solo no Brasil passa dos 11 milhões, das quais 61% são negras. Dentro desse recorte racial, cerca de 63% das famílias monoparentais chefiadas por mulheres negras se encontram abaixo da linha da pobreza, com uma renda média mensal abaixo de R$ 450. Essa realidade não foi construída de um dia para o outro e traz consigo todas as marcas deixadas pelo processo de escravização da população negra no Brasil. Se hoje discutimos pautas feministas, como a renúncia à maternidade compulsória e a busca por direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que desvinculam o ser mulher do ser mãe, essa renúncia e direitos não são iguais para todas as mulheres. Historicamente, vinculada a uma lógica de cuidado, fragilidade e devoção ao filho, o papel social do ser mãe vem sendo negado à mulher negra. Nem sempre as mães negras contam com uma rede de apoio que facilite seu cuidado e criação dos filhos, tal como para as mulheres brancas de classes sociais mais elevadas. Pautas femininas brancas, como a luta pelo direito à laqueadura sem a permissão do marido, por exemplo, estão distantes do universo feminino negro, onde as mulheres ainda têm que lutar por garantia do seu direito ao exercício pleno de sua maternidade. Tudo isso na contramão de movimentos higienistas, como a esterilização em massa ocorrida nas décadas de 1980 e 1990 no Brasil. Com uma retórica eugenista de limpeza social através do embranquecimento, em 2007, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, adotou posição favorável à legalização do aborto como medida para diminuir a violência. Haja vista que mulheres negras e faveladas seriam fábricas de produzir marginais, ou representariam ainda mais gastos ao Estado, como afirma Patrícia Collins, quando nos apresenta o estereótipo da mãe dependente do Estado ou a welfare mother. A mulher negra são negados o amor e o direito de amar, porque são desumanizadas, violentadas, mortas, desprezadas, sexualizadas. Tudo menos amadas. Basta lembrar as notícias do início deste episódio. Impossível não falar sobre a solidão da mulher negra e o racismo, que estruturam as relações de amor e afeto desta população. Afetuosa, subordinada ou barraqueira, para autoras como Collins, a mulher negra tem sido vista como a mãe que não sabe cuidar do filho. É evidente que o lugar social da mulher negra é muito diferente do ocupado pelas brancas. Autoras feministas como Bell Hooks teorizam sobre a erotização da mulher negra, cujo corpo sempre foi fetichizado, ou seja,
visto como objeto sexual para os homens na satisfação de desejos carnais, mas nunca afetivos. A mulher negra é reservado o lugar de sexo casual. Já as brancas seriam mulheres para casar, dignas de se firmar compromisso matrimonial e constituir família. Mas por que isso? Nossas raízes históricas escravagistas ainda perduram até hoje e dão contorno para essa representação social da mulher negra. Mesmo com o fim da escravidão, o racismo estrutura a sociedade e todas as relações interpessoais. Mas qual a relação disso com o tema da maternidade solo negra no Brasil? Como dito, o racismo atravessa todas as relações, determinando os corpos que são dignos do desejo, amor e afeto, assim como os que são objeto de uma relação casual ou fortuita, principalmente para mulheres negras faveladas, sem garantia plena aos devidos serviços de saúde. O que se observa é o aumento da maternidade solo. Majoritariamente, mulheres negras e jovens, sem acesso às práticas de planejamento familiar, têm a gravidez quase que compulsória, seguida pelo abandono por não serem dignas de se formar uma família. Trata-se de um duplo abandono, o da mãe e o do filho, pelo parceiro e pai, que segue sua vida deixando para trás esse acidente de percurso. Isso contribui ainda para o alto índice de mortalidade materna negra, associada aos abortos clandestinos como única saída para solucionar o problema. Essa mulher, negra e futura mãe solo, em seu deserto de desespero e desamparo, recorre à interrupção da gestação porque se sente incapaz de maternar dentro de condições estruturais, sociais e afetivas tão adversas. Inegavelmente, fatores como machismo e racismo, bem como o encarceramento e aniquilamento da população negra, promovida e perpetuada durante séculos pelo Estado brasileiro, têm influência sobre a maternidade solo negra. A necropolítica disfarçada de guerra às drogas tira a vida de homens negros parceiros destas mães, que por vezes também se veem desobrigados a assumirem-se como pai de família, deixando essas mulheres negras sozinhas e vivendo sua maternidade numa franca seara de solidão. Convidamos a mãe solo, Ariane, para nos falar como estes fatores influenciaram a construção de sua maternidade solo. Eu sempre soube que eu sofria racismo, mas eu nunca me preocupei em como curar isso, até virar mãe e ver como que o racismo afeta até a criança dentro da barriga. E antes disso, assim, eu já vinha de um relacionamento abusivo e racista, e aí, a partir da primeira bebê, eu defini que eu ia sair daquela situação, e aí eu tive que entrar no processo terapêutico, e dentro desse processo terapêutico, comecei a ver o que o racismo trazia pra mim. Inclusive, a maternidade solo. Muito engraçado que o histórico da minha família é esse, né? Acho que são escolhas que a gente faz enquanto mulher preta, até por conta da nossa solidão, né, do nosso histórico de solidão, a gente vai enviesando por um caminho na vida que resulta em maternidade solo, por abandono dos parceiros. É possível perceber neste relato que ser mãe solo é por vezes um slogan familiar que se perpetua por diferentes gerações de uma mesma família, marcado por grande ambivalência afetiva. Desde a gestação, estas mães experimentam um mix de alegrias e tristezas, que se soma às mudanças físicas e psicológicas próprias do ciclo gravídico puerperal. É um período de extrema vulnerabilidade psíquica e sensibilidade emocional para qualquer mulher, sobretudo para aquelas que carregam sozinhas a responsabilidade de garantir a sua saúde e a da nova vida que gera e trará ao mundo. Quando a gestação é solo, a mãe pode se ver ainda mais solitária na jornada da maternidade, já que lhe falta uma peça importante dessa rede de apoio, o pai. Se a mulher negra por si só já ocupa um lugar social de solidão, imagine quando ela é engravida sem o apoio e a presença do pai da criança. Na gestação, essa solidão é um fator de risco para a mulher, porque a deixa ainda mais vulnerável psiquicamente, com reflexos para a vivência subjetiva da maternidade, bem como sua autoestima, qualidade de vida e saúde. Para ilustrar isso, traremos o relato de Cristiane Oliveira, nutricionista da maternidade escola da UFRJ, que nos falou sobre como ser mãe solo pode influenciar a saúde materno-infantil. Durante a gestação de uma mãe solo, a ausência de um companheiro pode levá-la a apresentar maiores índices de estresse, assim como problemas financeiros, aumento da carga de trabalho e de sentimentos como solidão e isolamento. Estudos realizados durante o período gestacional sugerem que a combinação de eventos estressantes, a falta de apoio social e um maior nível de ansiedade podem contribuir para um risco aumentado de complicações durante a gestação até o parto, além de consequências no desenvolvimento infantil. Apesar das dificuldades que as mães solo possuem diariamente, é importante que essa gestante compareça regularmente às consultas do pré-natal. Além de influenciar os desfechos maternos e neonatais,
A nutrição materna inadequada pode também estar relacionada com o aumento da incidência de doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, obesidade e hipertensão arterial. Para essas mulheres, muitas vezes, suas redes de apoio são os profissionais de saúde do pré-natal. No entanto, segundo a pesquisa Nascer no Brasil, da Fundação Oswaldo Cruz, mulheres negras são as principais vítimas de violências obstétricas no Brasil, tendo 50% a mais chances de não receberem anestesia local na hora de uma episiotomia, corte na região do períneo para facilitar a passagem do bebê no ato do nascimento. Desde o não respeito à escolha da mãe pelo tipo de parto ou por receber ou não anestesia, até o uso indiscriminado de procedimentos como a episiotomia, as mulheres negras sofrem mais violências por serem consideradas mais fortes e resistentes à dor do que as demais. Além disso, durante a pesquisa Nascer no Brasil, observou-se ainda que médicos justificavam o não uso de analgesia no parto pelo mito de que mulheres negras possuem uma pelve maior e por isso seriam mais tolerantes à dor do parto, prescindindo assim de cuidados e atenção à sua saúde. Pesquisas como Nascer no Brasil atestam que as mães negras são mais vulneráveis ao acompanhamento pré-natal inadequado, inclusive com menos consultas do que o indicado. Imagina o que dizer das mães solo negras, para as quais esses índices podem ser ainda mais alarmantes. Se temos na sociedade a ideia difundida de que mulheres negras são mais fortes e guerreiras, com certeza isso não foi algo escolhido por elas. Na maternidade solo, todas as responsabilidades relativas ao cuidado e sustento da família recaem sobre a mulher. Face à impossibilidade de serem amparadas pelo parceiro e pai do filho, essas mulheres recorrem a outras pessoas para as apoiar ou até exercer sua função materna. Essa necessidade por ajuda de terceiros às vezes é suprida pela avó, o que acaba por gerar outro desgaste emocional à mãe solo, que nem sempre consegue estabelecer uma clara divisão de papéis e limites no cuidar da criança. Vejamos o que a mãe solo Karen tem a dizer sobre sua experiência na relação com sua rede de apoio. Todas as pessoas que estão à sua volta, que seja sua rede de apoio ou não, querem se meter, querem dar algum tipo de opinião. Você não tem alguns direitos, né? Como de criar o seu filho da forma que você quer, porque você também não pode deixar ele sozinho. Você vai ter que deixar com alguém. E ainda assim, mesmo com todas as dificuldades, a sua mãe é a sua melhor opção. E você tem que vencer isso, você tem que ser forte emocionalmente o suficiente para poder conseguir lidar com isso. Nem sempre tendo direito à licença maternidade, face ao seu emprego informal, essa mulher se vê obrigada a voltar a trabalhar pouco depois do parto, deixando seu bebê aos cuidados de alguém na confiança de apoio e um cuidado seguro. Com isso, ela perde um tempo precioso de investimento afetivo na relação com o filho em momentos, por exemplo, como o da amamentação. A realidade imposta para essa classe de mulheres nega totalmente seu direito à maternidade de puerpério com dignidade, pois elas sequer conseguem manter o aleitamento materno exclusivo durante o mínimo de 6 meses, conforme recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Com isso, devemos pensar: quais ações públicas devem ser adotadas para o enfrentamento dessas desigualdades de gênero e raça? Profissionais de saúde podem ter função fundamental nestas ações junto às mães solo negras. Desde a formação acadêmica, os profissionais devem ser sensibilizados para prestarem a devida atenção às vicissitudes de uma maternidade solo negra. A saúde pública é um campo permeado por controvérsias no atendimento à população negra. E, em função disso, foi criada em 2006 a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra para se reconhecer as desigualdades raciais presentes no campo da saúde e no atendimento a essa população. Trazemos agora o relato da enfermeira Sandra Valesca, profissional da maternidade escola da UFRJ, que nos conta sobre sua experiência com estratégias para tratar de forma legitimada as questões da mulher negra em unidades de saúde. Respondendo em relação ao racismo, nos serviços de saúde, eu observo, sim, algumas vezes não só com os usuários, mas também com os profissionais. E falando do acolhimento para todas as mulheres, ele tem que sempre ser empático, ele deve garantir boas práticas, de atenção ao parto e ao nascimento. Mas em se tratando das mulheres, mãe, solo, negras, essas mulheres, elas necessitam de uma atenção especial, por estarem em condições muito mais vulneráveis. Então, isso são questões também que, na maternidade, foi uma das razões de a gente ter criado também um comitê para tratar dessas questões, da saúde da mulher negra dentro da maternidade, para dar maior visibilidade, para estar tendo uma maior atenção. E mudanças também, mudanças promovendo ações, equidade, enfim. Assim,
podemos afirmar que estratégias para quebrar com a lógica de reprodução das violências de raça e gênero são possíveis quando os profissionais são formados e sensibilizados para tal. Tais estratégias podem promover a saúde integral e um acolhimento digno para essas mulheres, sobretudo para aquelas em uma tripla jornada de vulnerabilidade psicossocial, como no caso das mães solo negras. A formação dos futuros profissionais, inserindo esse debate nos currículos das diferentes profissões, pode viabilizar essas mudanças. Marcos Miranda, médico clínico e endocrinologista da Maternidade Escola da UFRJ, compartilhou conosco suas reflexões sobre o tema. A mulher negra, de acordo com o estudo Nascer no Brasil da Fiocruz, é a maior vítima de violência obstétrica. Então, eu acho que a grande questão é o acolhimento dessa mulher. E para a gente dar um acolhimento de qualidade que ela precisa, atento para tudo isso que já foi posto, eu acho que passa por algumas questões importantes. Então, primeiro eu diria que, inclusive, esse sistema de cotas é interessante porque isso pode aumentar a representatividade de profissionais negros no atendimento dessa mulher. A formação do profissional de saúde, acho que é uma grande questão, não só na questão técnica, mas a questão humana, entendendo o processo de saúde e doença como uma questão muito mais abrangente. Mas não só a formação dos estudantes, mas também a sensibilização dos profissionais que já atuam, através de campanhas, reuniões, encontros, para as pessoas possam rever os seus conceitos, as suas linguagens, sua abordagem. E acredito que uma coisa que possa fazer muita diferença para a gente dar um atendimento de qualidade para essa mulher é o trabalho multiprofissional que a gente faz, por exemplo, lá na maternidade escola, com a atuação do médico, da equipe de enfermagem, nutrição, psicologia, serviço social. Nesse relato, podemos ver como a formação profissional é de extrema importância. Entretanto, a solução do problema não para por aí. Os cursos de formação em saúde, particularmente de medicina, ainda são muito elitizados, sendo seus estudantes, em sua maioria, brancos e de classe média. Segundo o IBGE, somente 18% dos médicos se autodeclaram pretos ou pardos, enquanto 76% da população atendida pelo SUS se autodeclara assim. Essa discrepância no percentual de raça entre a população atendida e os profissionais que atendem evidencia a presença dessa desigualdade racial na saúde. Reafirmamos o que o médico Marcos Miranda ressalta em seu relato: ações afirmativas como a lei de cotas são fundamentais para mudar esta realidade. Somente com a presença dessas pessoas nos diversos espaços e setores sociais, o racismo poderá, talvez, em um horizonte ainda a longo prazo, ser atenuado. Dados do IBGE de 2018 revelam que, mesmo depois de 10 anos de implantação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, somente 28% dos municípios brasileiros executam esta política integralmente. Com isso, vemos que uma das principais medidas para reduzir a desigualdade racial na saúde foi criada, mas praticamente não é aplicada. É preciso mais do que uma lei e boa vontade. É necessário também investimento, incentivo e até mesmo a obrigatoriedade da implementação dessas políticas. A política pública existe e está garantida, mas é preciso agir para executá-la e, assim, amenizar as desigualdades raciais e também de gênero. Chegamos ao fim do nosso episódio e podemos concluir que a maternidade solo negra é atravessada pelo machismo e racismo em diferentes esferas. Socialmente, a mulher negra é vista como objeto de desejo carnal, mas não de afeto conjugal, o que a leva a ser uma mãe solo pelo abandono paterno travestido pela autonomia masculina. Os cuidados que ela recebe ou deixa de receber durante sua gestação e após o nascimento do filho podem estar envoltos por um sofrimento psíquico sentido devido à cor da sua pele, marca indelével de sua negritude. Neste cenário, ser mulher, negra e mãe solo formam uma tríade de solidão, desamparo e desesperança que, por vezes, só é amenizada pela atenção prestada por profissionais de saúde sensíveis e atentos ao cuidado ofertado a ela durante o ciclo gravídico puerperal. Isso só é possível por meio de dispositivos que mudem as estruturas sociais racistas, a começar por uma maior representatividade de pessoas negras dentro das universidades e, consequentemente, com profissionais negros nos diferentes setores, sobretudo na saúde. Sem utopias, mas antes disso ser uma realidade de fato, precisamos começar desde já a sensibilizar todos os profissionais, negros e brancos, para adotarem um olhar humanizado para as mães solo negras. Um olhar que as acolha, não julgue ou as trate com discriminação, mas sim de uma maneira singular e atenta às suas necessidades. A maternidade solo já é muito difícil por si só, e cabe a nós, como sociedade, diminuirmos o peso que recai sobre essas mulheres,
que mesmo sozinhas, desamparadas e por vezes até literalmente abandonadas, insistem em carregar em seu ventre mais alguém que pode fazer alguma diferença nesse mundo. Este podcast faz parte de uma iniciativa em parceria com a Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas, Fundação João Pinheiro, Fundação TID Setúbal e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também teve apoio da Ação Brasileira de Combate às Desigualdades. O concurso premiou os 10 melhores podcasts e este foi vencedor em 6º lugar. Compartilhe essa ideia em suas redes sociais e até o nosso próximo episódio.